E o que vem de novo por aí a ser entregue em agosto do ano que vem, agosto de 2025. O Sniper BC. O Sniper Busca e Constrição. E se o Judiciário como um todo está unificando todos os sistemas, todos os tribunais, no mesmo ambiente, para que o usuário externo não tenha que se locomover, e o interno também, não tenha que se locomover de sistema a sistema, nada mais justo que isso também aconteça dentro dos sistemas de busca patrimonial da Justiça. Bom dia a todas e todos. É um prazer falar com todos vocês sobre o nosso Sniper, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça ainda na gestão do ministro Fux. Qual que era o objetivo do Sniper? Não só assustar pelo nome, gente, mas o objetivo para o Sniper era ser um decodificador de dados de um fornecedor de base de dados única, que seria o CIRA, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. O CIRA foi uma medida provisória criada pelo movimento de modernização do ambiente de negócio no Brasil e que dava para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a curadoria e a guarda de todos os dados de busca e de pessoas e patrimônio do Poder Executivo. Essa medida provisória foi convertida em lei e, a partir de então, nós preparamos o Sniper. Só que tivemos um grande problema. O CIRA nunca saiu do papel. É uma lei que não foi regulamentada por um decreto, então nós tivemos que nos virar com aquilo que a gente tinha. Então, hoje, o Sniper ele contém 9 bases de dados. Então, eu tenho a base da Receita Federal, tenho a base do Tribunal Superior Eleitoral, bases do Cisbajude, do Renajude, do Infojude, mas ele não se prestou àquilo que a gente delineou ele no começo. Que qual era? Facilitar a execução final. Afinal, 77% dos nossos processos estão parados na fase de execução. E isso vale para todos os ramos de justiça. Até mesmo a Justiça do Trabalho, que tinha um grau de efetividade muito superior aos demais ramos de justiça, teve a sua efetividade na execução um declínio de soluções dessas execuções. Então, o Sniper hoje, e todos vocês podem ter acesso a isso dentro do ambiente da PDPJ, ele consegue fazer um traço de ligação entre todos os CPFs e CNPJs, ou seja, ele vai dar a ramificação de grupo econômico fiscal, grupo econômico trabalhista, grupo econômico para fins de defesa do consumidor, mas ele não se concluiu na efetivação da constrição patrimonial daqueles bens que acharam. Então, o nosso usuário, hoje, ele tem que sair de dentro do Sniper e utilizar o Cisbajude, o Renajude, o Anacjude para fazer a sua constrição. E o que vem de novo por aí a ser entregue em agosto do ano que vem, agosto de 2025. O Sniper BC. O Sniper Busca e Constrição. Vocês provavelmente já ouviram falar neste Expojude sobre a PDPJ, sobre o Codex, sobre o nosso Data Lake e sobre o portal de serviços do Poder Judiciário. E se o Judiciário como um todo está unificando todos os sistemas, todos os tribunais, no mesmo ambiente, para que o usuário externo não tenha que se locomover, e o interno também, não tenha que se locomover de sistema a sistema, nada mais justo que isso também aconteça dentro dos sistemas de busca patrimonial da Justiça. Então, o que acontecerá? O Sniper, além de fazer isso que ele faz hoje, ele vai ser o front-end, ou seja, ele vai ser a cara única dos sistemas de busca patrimonial. Ou seja, por um comando no Sniper BC, você vai atingir de uma só vez Cisbajude, Renajude, Infojude,
CriptoJude, que é o novo sistema de criptomoedas do Conselho Nacional de Justiça, junto com a Associação Brasileira das Exchanges de Criptomoedas, e todas as bases que já pertencem hoje ao Conselho Nacional de Justiça. E como que a gente vai fazer isso? Um outro trabalho que a gente precisa evitar é o nosso servidor se transformar num digitador de dados em cada um desses sistemas. Como que a gente evoluiu? O Cisbajude, antigamente, o nosso oficial de justiça, ia até o banco, entregava o determinado mandado de penhora e o banco fazia a digitação daqueles dados e a penhora. Com a criação de todos esses sistemas, Cisbajude, Renajude, Infojude, é o servidor do Poder Judiciário que perde o seu tempo fazendo todo esse cadastramento. Quem é o exequente, quem é o executado, o CPF, o número do processo, o CNPJ. E isso demora. Se a gente for contar hoje para todos os sistemas que o CNJ disponibiliza para achar pessoas e bens, cada processo demoraria, em média, de 13 a 17 minutos, a depender do nível de treinamento do nosso servidor. Se a gente coloca isso e multiplica pelo número de processos que estão pendentes de execução do Brasil, eu teria que fechar todas as unidades judiciárias do Brasil e colocar todos os nossos servidores, magistrados e terceirizados para trabalhar 2 anos e 3 meses apenas para fazer busca patrimonial, o que é inconcebível. Isso porque isso tem um custo que alcança, se a gente somar os salários desses servidores terceirizados, de quase 8 bilhões de reais. Então, por isso, vem o Sniper BC. O Sniper BC, ele consegue capturar os dados do Codex Data Lake. Então, o preenchimento de todos aqueles dados necessários do processo para realizar as buscas e constrições já vem automaticamente do próprio processo. Então, eu pego o dado do processo, coloco dentro do Sniper BC e com um comando, apenas um clique do nosso usuário, ele consegue fazer o acesso a todas essas bases de dados, a busca e a constrição futura. Se retornar uma resposta positiva, também é apenas um clique. Dentro da PDPJ hoje, nós temos, por exemplo, a integração com o SERP, que era um grande sonho de todo o Poder Judiciário. Então, todos os registradores já estão dentro da plataforma digital do Poder Judiciário. O SERP alcança. Um serviço novo, por exemplo, que está sendo criado, o ANAC-JUDE, que diz respeito às aeronaves. O SERP alcança. Embarcações, o SERP alcança. O Sniper alcança. Então, o que a gente tenta fazer com o Sniper BC é gerar efetividade na execução do processo brasileiro. Economia extrema de recursos, um projeto orçado em 8 milhões de reais, 8 milhões de reais, que acabou saindo por menos no nosso processo de contratação e licitação, para economizar 8 bilhões de reais. Então, qualquer retorno que a gente tenha de tempo e efetividade com o Sniper BC vai ser muito bem aproveitado. Agora, para falar um pouquinho da tecnologia por trás disso, porque não me cabe a isso, eu chamo aqui o Carlo, que é o gerente do projeto, e ele vai dar detalhes técnicos de como é a tecnologia do Sniper hoje e como é a tecnologia do Sniper BC que nós estamos utilizando para entregar essa ferramenta ainda no ano que vem, na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. Carlo, é com você a palavra. Bacana, Zé, muito obrigado. Parabéns aí, pessoal. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tá joia. Eu sou Carlos Borsoi Moura. Eu gerencio alguns projetos do Justiça 4.0 dentro do CNJ, tá? Aproveito a fala agora e já convido vocês aí no nosso stand, conhecerem o portfólio como um todo da ideia da PDPJ, né, como serviço, que é bem interessante, e ver outros serviços também que são complementares aí ao Sniper, como, enfim, Previjude, domicílio eletrônico, enfim. O Sniper, a gente começou a trabalhar com ele em 2021, como o Doroteu colocou, teve um passado, né, em relação
ao projeto embrionário, né, que, na verdade, surgiu e começou e virou o Sniper, que é hoje. Em 2021, a gente fez a contratação em agosto, fez essa entrega e hoje estamos falando mais do Sniper BC. Para acessar o Sniper, a gente tem, então, está meio pequenininho aqui, mas, enfim, é o marketplace da PDPJ, é esse endereço aqui, né, marketplace.pdpj.jus.br. Lá você vai ter um cardápio de serviços, tá, como eu comentei com vocês, dentro desse programa Justiça 4.0. Muito obrigado. Um deles é o Sniper. Então, a ideia é você, para acessar, na verdade, você se loga, pode usar o GovBR, né, para se logar, clica aqui, ou ainda embaixo você tem mais informações para ter alguns detalhamentos a mais em relação ao serviço. Hoje ele está disponibilizado a todos os tribunais que têm integração com a PDPJ, né? Então, uma integração, por exemplo, de autenticação, a gente chama de SSO, né? E o login vai funcionar aqui. Se por um acaso todos os juízes já têm acesso, né, autorização para poder entrar, para os servidores, basta você procurar o seu administrador regional para poder pedir esse acesso, se for o caso. Enfim, a partir disso você consegue entrar no sistema. Por favor. Por isso a importância que a gente vive clamando aos tribunais da integração dos tribunais com o SSO e com o preenchimento do corporativo. Então, com essa entrada única, a partir do momento que o nosso usuário, juiz ou servidor, ingressa dentro da PDPJ ou, a partir de 2 de dezembro, no portal de serviços, ele tem acesso a essa gama de serviços e aplicativos que nós já temos hoje. Atualmente, são 22, para a semana que vem, provavelmente 24. E você não precisa fazer mais login nenhum, que é outro problema que o judiciário sofre. A quantidade de senhas e contrassenhas que tínhamos para cada um desses sistemas. Então, com a senha única, você consegue acessar o Sniper e todos os serviços. Obrigado, Doroteu. E aí eu complemento assim, vocês percebem quando a gente fala de inovação, né? As inovações estão caminhando muito fortemente para grandes integrações de vários sistemas. Isso é um baita desafio, não é fácil. Tem questões políticas, questões gerenciais, né, de equipes para se conversarem, né? Então, realmente não é algo simples, mas eu acho que é um caminho interessante. Quase todos os serviços aqui, se a gente pegar, a gente tem algum tipo de integração, seja com INSS, enfim, algum outro sistema. Aqui eu quero também colocar que existe uma capacitação do Sniper, tá? Tem aqui o endereço do EAD CNJ. Então, são 2 módulos, né? Então, quem tiver interesse, enfim, necessidade de conhecer um pouco melhor, essa capacitação fala da ferramenta, mas também fala um pouquinho mais, né, quais são os ativos, a ideia do grafo, enfim, alguma teoria um pouquinho mais avançada em relação a isso. Esse aqui é a cara do Sniper, tá? Então, vocês olham aqui que cada ponto desse, que a gente chama de nó, tem uma entidade. Pode ser uma entidade, um CNPJ, uma pessoa, ou uma entidade empresa. Então, a ideia é que aqui nesse quadradinho aqui, a gente coloque, por exemplo, o CPF, ou o nome da empresa, ou o nome da pessoa. Automaticamente vai aparecer um nó com esse nome da pessoa, você vai clicar ele, né, em cima dessa bolinha, ele vai expandir para os relacionamentos que essa pessoa tem, por exemplo, de seu sócio da empresa, por exemplo. Então, aqui, de repente, eu tenho um sócio aqui de uma empresa, eu tenho outro CPF que está ligado a ele, então a gente consegue navegar nessa rede para poder entender a estrutura que está acontecendo ao redor daquela pessoa ou daquela empresa, de tal forma que a gente consiga rastrear e conseguir descobrir algum ativo, né, no sentido aí de fazer a execução. Perfeito. Porque, na verdade, assim, em termos de tecnologia, você fazer um sistemão que tenha tudo é impossível. Hoje em dia, com a complexidade que a gente tem de dados, de informação e de estrutura e de processos, você não consegue fazer tudo, né? Então, o grande desafio aqui na integração é você orquestrar tudo isso, né? Então, tem informação que você vai, pede e já recebe na hora. Tem informação que você pede e recebe depois de 48 horas. E se der uma falha nesse caminho, né? Então, o sistema tem que orquestrar bem essa informação e trazer para o usuário o resultado final, né? O que importa mais. Falando sobre usabilidade, a gente vai passar, então, com o Sniper BC, de uma ferramenta onde o usuário entra na ferramenta e vai tendo que achar e vai usar essa ferramenta de acordo com a necessidade dele, né? Mas não de forma proativa. A ideia agora, nesse Sniper BC, é a gente trazer, na verdade, uma jornada para esse usuário,
onde esse passo a passo seja mais delineado, né? Facilitando a vida dele, né? Então, aqui a gente vai balancear, então, entre todo o acesso necessário às informações, como também um apoio a esse usuário, no sentido dele usar plenamente a ferramenta. Esse negócio do áudio é interessante, né? A gente fica ao mesmo tempo. Depois eu quero saber a piada que ele contou também, que eu quero rir. Pô. Legal. Quero destacar uma outra coisa importante aqui. Teve um trabalho muito forte aqui do pessoal de usabilidade, né? Que a gente chama de time de UX, né? Então, a gente fez muita entrevista, conversou com muita gente, e é um trabalho que é duradouro, né? Vai além aí dos protótipos iniciais e até, na verdade, a entrega final para o usuário. A gente não precisa que o nosso servidor e o nosso magistrado sejam um especialista em pesquisa patrimonial. Eu quero um sistema que é simples, ele me entrega um resultado que um especialista faça. Então, nesse primeiro módulo, a gente ainda não vai conseguir, a gente vai entregar todas essas ferramentas. Mas no módulo 2, nós temos inclusive a análise de quebra de sigilo bancário e provavelmente também a análise de quebra de sigilo telefônico já consideradas dentro do próprio sistema. Então, ele deixa de ser um sistema de busca e constrição para ser, na verdade, um sistema de auxílio a magistrados, a servidores e a própria instituição justiça. Bacana. E complementando esse ponto aí dessa integração, a gente tem a gente chama de integração com sistemas processuais, né, via API, formas de que um EPROC, um PJE ou qualquer outro sistema que esteja sendo utilizado pelo judiciário, possa se integrar à ferramenta de tal forma a usar essas informações de maneira muito mais fluida durante o processo judiciário, né? Então, tem coisas que o usuário talvez nem perceba que tem um outro sistema por trás, mas vai trazer essa informação de maneira mais clara e até fazendo uma constrição de bens de forma automática aí. Porque, na verdade, a gente tem vários tipos de usuário. Tem um usuário que já tem, por exemplo, uma necessidade de fazer alguma coisa muito em lote, né? Já tem uma repetição, né, de ações, né? Então, é um tipo de processo que sempre tem que fazer dessa forma, então a gente consegue automatizar. Outros que têm um detalhamento um pouquinho mais específico, que tem que ter uma análise um pouquinho mais profunda, então eu vou para a ferramenta direta e vou fazer essa análise profunda via a ferramenta em si. Daí o último ponto aqui, falando um pouquinho dos bloqueios e construção de bens, né? É uma parte principal, então, do sistema, né? Então, utiliza essa ideia de fazer essa construção de uma maneira fluida, né? De uma maneira integrada, né? Então, eu vou fazer construção de ativo. Eu tenho que ter, na verdade, um valor que eu tenho, né? Agora, o que vai ser, qual é o ativo que vai ser acionado? Aí pode ser vários, né? Então, fazer essa orquestração de quais os ativos estão e como agir em cada um deles, pensando que fazer um bloqueio de veículo, tem um veículo em si, que é o ativo, ele é pesado, tem um transporte, uma conta bancária, você transfere o dinheiro, é mais fácil, mas também demora, você tem todo um processo bancário que é complexo. Então, como trabalhar esse tipo de coisa para que o usuário tenha uma maneira muito, muito simples, né, fazer essa construção. O sistema ele te entrega conforme o CPC, dinheiro em primeiro, bens, e aí ele vem naquela relação, mas o usuário vai poder escolher. Se naquele caso ele percebeu, por exemplo, que o veículo já tem um outro bloqueio de um outro processo e que o imóvel está livre e desembaraçado, ele pode fazer a escolha e direcionar para qualquer uma das bases. Então, o sistema te devolve o resultado e o usuário é quem vai escolher qual bem ele vai fazer a constrição. Perfeito. Doutor Theo, esse aqui acho que é o último slide. A gente tinha pensado em deixar uns 10 minutos de pergunta, mas acho que não teria, né? Fala um pouquinho. Oi, de novo, não sei se alguém quer fazer uma... Não, eu preciso convidar todas as senhoras e senhores para a inauguração do portal de serviço do Poder Judiciário no dia 2 de dezembro, onde nós estamos colocando todos esses serviços que estão na plataforma digital do Poder Judiciário disponíveis mais simplificadamente para todos os tribunais e para todos os sistemas, e mais ainda, com o portal de serviço do Poder Judiciário, advogados terão alguns serviços nacionais. Peticionamento intercorrente unificado, peticionar em qualquer processo do Brasil, em qualquer sistema.
consulta nacional unificada de processos pelo nosso Data Lake. Eu consigo visualizar todos os processos que estão em trâmite no Brasil hoje e também aqueles que foram arquivados a partir de 2015. A Central de Comunicações Nacionais, onde eu vou estar integrado o DGEM, que é o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e o Domicílio Judicial Eletrônico. Para nós, atores do próprio Judiciário, nós também teremos serviços dentro desse portal de serviço, que é a Central Única de Carta Precatória. Acabou aquele drama nosso da gente enviar a carta precatória, ter que transformar o processo todo em PDF, um botão, envia para qualquer sistema e qualquer tribunal do Brasil. O mesmo acontece com declínio de competência. Outro grande problema de nós, atores da justiça. E, por fim, um sistema de ofícios. Ofícios judiciais. Ninguém merece a gente usar aquele velho malote digital que nos dá problema para acessar, dá problema para responder, tem problema de certificação de quem enviou, quando enviou e por que enviou. Então, a gente faz tudo isso dentro de um portal unificado e traz serviços para a sociedade e para o público do judiciário. Então, antes de tudo, convido a todos vocês também a conhecer a página do Programa Justiça 4.0 no CNJ. Todos os serviços que a gente mostrou, inclusive o Sniper, estão na internet, cursos gratuitos, todos têm capacitação, todos têm possibilidade de conexão, todos foram concebidos para conexão de outros atores via API. Então, descubra a nossa justiça, a Justiça 4.0. Muito obrigado a todas e todos.